Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Quero acolher você que nos ouve nesse programa Reflexão do Dia, um programa diário que tem como objetivo refletir, estudar, fazer estudo bíblico das palavras que compõem a liturgia diária. Hoje, 11ª semana do Tempo Comum, terça-feira, 18 de junho de 2024, cor litúrgica verde. Santo do dia, São Gregório Barbarigo, servidor da Igreja. Século XVII, Itália, Gregório Giovanni Gaspari Barbarigo nasceu em Veneza em 16 de setembro de 1625, em uma família nobre, que logo de pequeno ele conhece o sofrimento quando perde sua mãe para a peste aos 2 anos de idade, e seu pai pirou a cabeça e acabou se dedicando muito mais a seu trabalho para esquecer o sofrimento e meio que abandonou São Gregório ao destino. Mas ele cresce, se torna um homem consagrado, e depois de ter sido bispo em Bérgamo e antes de exercer o ministério em Pádua, passou por um período em Roma. Em 1658, Alexandre VII fez dele um cardeal. Estes são os anos em que participou de várias conclaves. Inocêncio XI o acolhe com seu conselheiro e Gregório trabalha para a reunificação com as igrejas orientais. Estimado pelos papas e amado pelo povo, Barbarigo morreu em Pádua em 1697. Pedimos a Deus que nos dê também esse coração acolhedor, né? Ele que acolheu e cuidou daqueles que sofriam da mesma peste que matou sua mãe, e também ajudou a igreja em tantos momentos, principalmente caminhando para a reunificação da igreja. São Gregório Barbarigo, rogai por nós. Amém. Na primeira leitura de hoje, nós vamos ver a continuação em 1 Reis, capítulo 21, de 17 a 29. Lembra que Acabe matou Nabote para pegar a sua vinha, né? Porque Nabote era vizinho, né, do castelo de Acabe, e ele tinha intenção de estender os seus jardins, que chama de horta, mas Nabote não vendeu. Então os dois estavam apegados ali aos bens materiais, né? Nabote não aceitou a oferta do rei, e o rei, junto com a sua esposa Jezabel, acaba tramando contra Nabote e conquistando a sua terra, matando-o, inventando uma história de que eles teriam aí ofendido a Deus, ofendido o rei, ofendido o povo, e ele morreu apedrejado. Bom, desta forma, Acabe contrai para si um pecado grave, e a maldição vem cada pecado que a gente comete. Após a morte de Nabote, a palavra do Senhor foi dirigida a Elias, o tebista, nesses termos: levanta-te, desce ao encontro de Acabe, rei de Israel, que reina em Samaria. Ele está na vinha de Nabote, onde desceu para tomar a posse. Isso lhes dirá: assim fala o Senhor: tu matastes e ainda por cima roubastes. E acrescentarás: assim fala o Senhor: no mesmo lugar em que os cães lamberam o sangue de Nabote, lamberão o seu também. Acabe disse a Elias: afinal encontraste-me, ó meu inimigo. Quer dizer, uma forma de terceirizar a culpa do pecado, né? Ninguém quer assumir o que faz. Acabe não é diferente. Elias respondeu: sim, eu te encontrei, porque te vendestes para fazer o que desagrada o Senhor. Farei cair sobre ti a desgraça, varrerei a tua descendência, exterminando todos os homens da casa de Acabe, escravos ou livres em Israel. Isso tudo aconteceu com os descendentes de Acabe. Farei com tua família
como fiz com as famílias de Jeroboão, filho de Nabate, e de Baasa, filho de Aías, porque provocastes a minha ira e fizeste Israel pecar. Também a respeito de Jezabel, o Senhor pronunciou uma sentença. Os cães devorarão Jezabel no campo de Jezareel. Os da família de Acabe que morreram na cidade serão devorados pelos cães, e os que morreram no campo serão comidos pelas aves do céu. Então, tudo isso aconteceu, conforme o profeta falou aqui, logo em seguida, anos à frente, aconteceu, e quando aconteceu, todas as gerações, todos os descendentes de Acabe, colocaram a mão na cabeça e pensaram: meu Deus, por que pecamos e continuamos pecando até os dias de hoje? Olha o que está acontecendo com a nossa casa, com a nossa família. Veja a irresponsabilidade de Acabe, que, primeiro, traz para Israel uma mulher pagã, não só pelo fato de ser pagã, isso não contraria nenhum mandamento do Senhor, né? Mas ele aceita a prática e o culto de idolatrias e traz para dentro do seu povo, da sua nação, a família que ele deveria proteger, maldições em cima de maldições. Se perde totalmente, torna-se um homem fraco. Jezabel assume praticamente o reinado de Israel e coloca em prática suas maldades, e ele se omite, né, por um processo de omissão, acaba trazendo para sua família, para os seus filhos, descendentes, filhos e netos, tanta maldição. Não é diferente quando eu e você não assumimos a nossa família na defesa da honra, na defesa da tradição, da cultura religiosa dentro de casa, do temor a Deus, e permitimos, né, que a maldição entre com a permissividade, com a indiferença, com a neutralidade. Muitos pais permitem isso para não perder a amizade dos filhos. Eu já falei aqui algumas vezes, o seu filho não quer que você seja amigo ou amigo dela. Ele deseja que você seja pai e mãe. E um pai e mãe têm que falar coisas para um filho que jamais um amigo falaria. Mas é assim, é desse jeito. Temos que proteger a nossa casa, senão daqui a pouco o próprio inimigo de Deus estará sentado na sala junto conosco, com a nossa família. Honrar a Deus, defender a nossa casa, testemunhar Jesus para os nossos filhos. Esse é o grande objetivo da família. Continuando aqui no texto, no versículo 25 fala: não houve ninguém que se tenha vendido como Acabe. Então Acabe vendeu, né, a sua honra, vendeu a sua fé em troca de prazeres, em troca de poder, para fazer o que desagrada ao Senhor, porque isto o incitava, e ainda incitava sua mulher Jezabel. Portou-se de modo abominável, seguindo ídolos dos amorreus, que o Senhor tinha expulsado diante dos filhos de Israel. Aqui no versículo 25 tem a causa de toda a maldição de Acabe, né? Justamente por ter incitada por Jezabel, a sua mulher, que coitada, ela tinha suas origens pagãs, ela tinha sua fé, ela tinha, né, sua tradição pagã. Mas ele, querendo agradar a mulher, desagradou a Deus, né? Então, às vezes acontece isso também num casal, querendo agradar um ao outro, desagrada a Deus, né? Portou-se de modo abominável, seguindo os ídolos dos amorreus que o Senhor tinha expulsado. Quando Acabe ouviu estas palavras, rasgou as suas vestes, pôs um cilício sobre a sua pele e jejuou. Dormia envolto num pano de penitência e andava abatido. Então a palavra do Senhor foi dirigida a Elias, o tebista, nesses termos: viste como Acabe se humilhou diante de mim? Já que ele assim procedeu, não o castigarei durante a sua vida, mas nos dias do seu filho enviarei a desgraça sobre sua família. Palavra do Senhor, graças a Deus. Que tenhamos a sabedoria, que tenhamos a força no espírito e a força interior para defender a nossa casa,
fazer o que Acabe não fez, né? Fazer o que Jezabel não fez, defender a sua família, honrar a nossa família diante de Deus. Deus é o Senhor da nossa casa. A nossa família é um templo onde habita o Senhor. Amém. Responsório está no Salmo 50. Misericórdia ao Senhor, porque errei, porque pecamos. Tende piedade, ó meu Deus, misericórdia. Na imensidão do vosso amor, purificai-me, lavai-me todo inteiro do pecado, apagai completamente a minha culpa, e serei limpo, Senhor, porque somente em Ti há o perdão, somente em Ti há a motivação para uma vida e uma vida eterna. Eu reconheço toda a minha iniquidade, o meu pecado está sempre à minha frente. Foi contra vós, só contra vós, que eu pequei e pratiquei o que é mal aos vossos olhos. Misericórdia ao Senhor, porque pecamos. Evangelho, o Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos. Continuamos com Mateus capítulo 5, onde começa com as bem-aventuranças, onde depois, no Mateus capítulo 5, o Senhor fala, vós sois luz para o mundo, né? Sal para a terra. E depois ele fala, eu não vim modificar as leis, ao contrário, vim aperfeiçoá-las. E agora ele está discorrendo sobre todos os mandamentos. E agora, por último, ele fala, ouviste o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Assim estava escrito nas regras, né? Nas leis antigas. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, rezai por aqueles que vos perseguem, assim como vos tornareis filhos de vosso Pai que está no céu, porque ele faz nascer o sol sobre os maus e os bons, e faz cair a chuva sobre os justos e injustos. Então, o Senhor está nos pedindo agora para fazer como Ele. É simples entender. Antigamente Deus mandou para Moisés os 10 mandamentos, mas o próprio Deus não estava submetido aos mandamentos. Então, não matar. Deus não estava submetido a este mandamento, porque era o Deus que mandou o mandamento para Moisés. Mas com o nascimento de Jesus, né, o próprio Deus se encarnou, se fez homem, habitou no nosso meio, sujeito às leis. Então ele se sujeitou às próprias leis. E agora ele está explicando para nós, lei por lei, que ele colocou para que nós seguíssemos. E aperfeiçoando essa lei, que antigamente tinha não matar, mas agora se você falar para o seu irmão que é um patife, ou se irá contra o seu irmão, você já está matando o irmão, né? E assim fala do adultério, se olhar, antigamente não praticarás o adultério, mas agora com Jesus Cristo, se olhar com mal intencionado com alguém, ou se no seu pensamento desejar um homem ou mulher que não seja o seu, você já adulterou. E agora ele está seguindo, falando com mais detalhe, está escrito que você poderia amar o teu irmão e odiar o teu inimigo, mas não, eu falo que não é assim não, não é assim não. Né? Amai vossos inimigos. Orai por eles, por aqueles que te perseguem. Talvez se Acabe tivesse tido essa orientação no tempo dele, né, ele não faria tanta besteira. Mas nós temos. Tudo isso está escrito na nossa Bíblia, né? Tudo isso tem o ensinamento, tem as doutrinas, tem toda a sabedoria da igreja que nos orienta, né? Justamente para buscarmos praticar os mandamentos do Senhor conforme nos ensina aqui Jesus, né? Então ele fala depois no versículo 46, porque se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Os cobradores de impostos não fazem a mesma coisa? E se saudais somente os vossos irmãos, o que fazeis de extraordinário? Os pagãos não fazem a mesma coisa? Portanto, sede perfeito, como vosso Pai Celeste é perfeito. Isso aí é uma orientação complicada que Deus nos deu, né? Então, se eu não posso ser perfeito como Deus é perfeito, mas eu posso pedir a Deus que me dê esse dom, que me dê essa capacidade de buscar essa perfeição até os últimos dias da minha vida para merecer a ser ressuscitado no fim dos tempos.
Portanto, sede perfeitos, como o vosso Pai Celeste é perfeito. Jesus, sendo Deus, se encarnou e cumpriu cada mandamento, cada letrinha dessa na sua vida, né? Agora, a, amar o meu irmão, aceitar, conviver com o meu inimigo, não significa ser submisso, não significa aceitar injustiças. Não, ao contrário. Não é isso não. Você tem que ter um posicionamento firme, um posicionamento de moral evangélico firme, mas não querer desejar o mal para o outro, assim como Acabe desejou a Nabote, só para pegar sua terra, né? Não aceitar que fosse profanada a fé e o templo de Israel, porque induzido pela sua esposa Jezabel. Então, veja bem que nós temos o Velho Testamento ali, a palavra, a primeira leitura, e agora Jesus falando como nós devemos nos comportar, né? Então, nós devemos amar a todos, respeitar a todos, amar os nossos inimigos, orar por eles, orar pela conversão, né? Mas também nos impor na nossa fé diante de Jesus, né? Então, que o Senhor possa nos dar esse espírito de sabedoria, ciência, para que possamos cumprir o versículo 47, o versículo 48. Portanto, sede perfeito, como o vosso Pai Celeste é perfeito. Rogamos a Ti, Senhor, pela intercessão de Maria Santíssima e também pela intercessão do vosso Filho, São Gregório Barbarigo, que nós possamos cumprir essa vontade de Deus para todos nós. Amém. Eu me chamo Dilton Góes. O nosso projeto chama-se Ai de mim se não evangelizar. Seja você também um evangelizador, multiplique esse ensino, esse estudo bíblico em suas redes sociais, para que esta palavra possa alcançar esse coração sofrido, esse coração que vive como Acabe, Jezabel, e que possa se restaurar no espírito e viver em plenitude na graça e no poder de Deus. Amém. Até a próxima. Se Deus quiser. Tchau, tchau.